O caixão foi aberto e o rosto da rainha estava deformado. Naquele instante, ele sentiu a eternidade tocar sua alma. O príncipe do mundo largou a glória para seguir o Rei dos Reis. O que ele viu na morte mudaria a vida de milhares. Ao final do vídeo, faremos a oração mais poderosa a São Francisco de Borja pela sua intercessão. Hoje, você vai conhecer o homem que enfrentou o inferno, com o nome de Jesus nos lábios. Capítulo 1. Nascimento na nobreza e juventude na corte espanhola. Aos 18 anos, com um futuro promissor à frente, foi nomeado Marquês de Lombay. Seus trajes de veludo bordado carregavam os brasões da família Borja e despertavam reverência por onde passava. A nobreza espanhola olhava para Francisco como para um cometa, luminoso, raro, destinado à grandeza. Mas por trás do semblante impecável havia um coração que, embora ainda não soubesse, ansiava por algo mais profundo que títulos e glórias. A corte de Carlos V era um mundo onde o brilho das coroas cegava até os mais sensatos. Festas noturnas com música de alaúdes, longas caçadas ao amanhecer, banquetes regados a vinhos envelhecidos e frutas exóticas. Tudo era luxo. Francisco desempenhava seu papel com maestria, mas em seus momentos de solitude, começava a sentir um vazio discreto, como um sussurro de vento num aposento fechado. Algo que ainda não sabia nomear. Ainda adolescente, foi levado à corte do imperador Carlos V, onde rapidamente se destacou por sua seriedade incomum para a idade e seu zelo quase ascético por tudo o que fazia. O jovem Borja parecia ter nascido para servir reis e conduzir exércitos. Mesmo assim, seus deveres o impulsionavam adiante. Quando o imperador precisava de confiança absoluta, era Francisco quem era enviado. Sua fidelidade era inquestionável, suas palavras cuidadosamente medidas, seus olhos atentos a cada nuance do poder. Recebeu formação humanista, estudou os clássicos e passou a dominar vários idiomas. Mas foi a retidão de seu caráter que mais impressionou Carlos V. O imperador não hesitou em dar-lhe responsabilidades cada vez maiores, como um pai que prepara o filho predileto para o trono, embora Francisco jamais fosse rei. No silêncio dourado das colinas de Gandia, na Espanha, nasceu em 1510 aquele que um dia deixaria o mundo atônito com sua renúncia. Francisco de Borja, herdeiro de uma linhagem poderosa, neto do Duque de Gandia e bisneto do Papa Alexandre VI. Desde o berço, a prata reluzia em seus talheres e o perfume de rosas e lavanda envolvia os corredores dos palácios. Cresceu entre bordados de ouro, cerimônias faustosas e conselheiros que murmuravam em latim. Desde pequeno, seus olhos já conheciam o esplendor de tapeçarias flamengas, o brilho das armaduras e o som imponente dos sinos que anunciavam visitas de nobres. Francisco não era apenas mais um nobre, era um prodígio. Tinha inteligência aguda, compostura nobre e uma beleza que causava admiração silenciosa nos salões da corte. Seu caminhar era firme, educado nas regras da etiqueta real e guiado pelos preceitos de honra e lealdade. Leonor era para ele uma estrela silenciosa, brilhava sem alarde, iluminava sem exigir atenção. Essa etapa da vida de Francisco é como uma tapeçaria minuciosa, onde cada fio dourado parece perfeito, mas onde ainda não se vê a cruz. Ele era respeitado, poderoso, amado e fiel ao seu senhor, Carlos V. Mas o Deus vivo, aquele que pede o tudo, ainda não havia tocado sua alma com o dedo da renúncia. A fé ainda estava presente, mas era discreta, educada, como convinha a um homem da alta nobreza. Participava das missas com compostura, mas sem lágrimas. Rezava, mas sem ardor. O Deus que servia era o Deus da tradição, não ainda o Deus do coração partido e da entrega total. Seu cristianismo era nobre, correto, protocolar.
Foi nessa fase que conheceu Leonor de Castro, dama de honra da imperatriz Isabel de Portugal. A história dele, até aqui, era a de um homem perfeito aos olhos do mundo. Mas algo estava prestes a romper essa ordem, e o que romperia não viria com guerras ou desgraças, mas com o rosto silencioso da morte. Francisco de Borja agora era um homem feito, com olhar decidido, barba escura bem aparada e porte digno de um cavaleiro imperial. Sua presença causava silêncio respeitoso onde quer que passasse. Após seu casamento com Leonor de Castro, os salões da aristocracia espanhola sussurravam admiração, formavam um casal modelo. Leonor, sempre serena, mantinha a casa como um convento, com simplicidade, devoção e doçura. O encontro entre os dois foi breve, mas intenso. Leonor não era apenas bela, era virtuosa. Tinha os olhos como espelhos calmos e a voz como oração sussurrada. Casaram-se com todas as pompas da realeza. O casamento, ao contrário do que se via entre os nobres, foi cheio de afeto genuíno e cumplicidade espiritual. Tiveram 8 filhos e a vida familiar tornou-se um refúgio para Francisco. Capítulo 2. Vida de glória na corte e casamento nobre. Ela cuidava dos filhos com a paciência de uma santa e fazia de cada refeição uma liturgia de acolhimento e paz. Eles se mudaram para a corte de Toledo, onde Francisco passou a integrar ainda mais intimamente os círculos políticos e militares do império. A confiança de Carlos V nele se aprofundava. Quando era necessário resolver conflitos delicados entre nobres, Francisco era enviado. Quando alguma cidade precisava de ordem, ele era nomeado. Era um homem de ação e contemplação, firme sem ser cruel, justo sem ser rígido, e ao lado dele, sempre Leonor, com seus véus brancos e olhos calmos. Foi nessa fase que nasceram os filhos. Cada novo choro de bebê nos corredores do palácio enchia os dias de alegria. Francisco, embora envolto em obrigações políticas, fazia questão de acompanhar as primeiras palavras e passos dos filhos. À noite, quando o frio da pedra subia pelos corredores do castelo, ele se sentava ao lado de Leonor e rezava. Ainda era uma oração medida, controlada, mas jamais frequente, mais pessoal. A convivência com Leonor, profundamente religiosa, começava a adentrar o seu coração. Carlos V, atento ao talento de Francisco, decidiu nomeá-lo vice-rei da Catalunha. Uma honra que poucos nobres poderiam sequer sonhar. Francisco aceitou, não por vaidade, mas por lealdade. Ao chegar em Barcelona, montado num cavalo branco, com armadura cintilante sob o sol do Mediterrâneo, foi recebido por aclamações e cortejos. Mas ao entrar na sede do vice-reinado, sentiu um aperto estranho no peito, como se a pedra do palácio pesasse mais do que devia. Ali, sua vida tomou um ritmo ainda mais exigente. Administrar impostos, conter rebeliões, mediar disputas entre ricos e pobres. O cargo exigia pulso firme e oração constante. Embora ainda não tivesse se dado completamente ao Cristo sofredor, Francisco já sentia a cruz do serviço. Dormia pouco, comia às pressas e vivia com a alma constantemente pressionada por decisões de peso. Começava a perceber que o poder não traz paz e que a glória dos homens vem acompanhada de uma solidão peculiar, uma que nem mesmo Leonor, com sua ternura, conseguia dissolver por completo. Leonor, por sua vez, era sua confidente silenciosa. Percebia as sombras nos olhos do marido e respondia com gestos de carinho e orações à noite no oratório do palácio. Às vezes, ajoelhada diante do crucifixo, pedia: Senhor, mostra a Francisco o que realmente importa. Um momento marcante foi quando, numa manhã fria de inverno, Francisco visitou uma vila assolada pela fome e pela peste. Ao entrar nas casas cobertas por lençóis nos umbrais, sinal de doença, viu crianças esqueléticas e mães com os olhos fundos. Uma mulher, segurando um filho morto, lhe disse:
Excelência, quando o trigo acaba, só nos resta Deus. Aquilo o abalou, não pela miséria, que já conhecia, mas pela fé daquela mulher em meio ao flagelo. Começava a intuir que havia uma força escondida ali, invisível nas cortes, mas palpável nas lágrimas do povo simples. Mesmo assim, voltava ao palácio e à sua rotina de compromissos, sem ainda conseguir romper com a vida que conhecia. Estava num limiar, dividido entre um mundo onde era honrado como príncipe e uma intuição silenciosa de que tudo aquilo não duraria. Leonor engravidou pela 8ª vez, e Francisco sentiu-se mais grato do que nunca. Sua vida parecia completa: glória pública, estabilidade familiar, fé discreta. Mas algo o inquietava. À noite, olhando para a lareira acesa, sentia uma espécie de saudade do que ainda não conhecia. Um anseio de algo maior, uma ausência. Ele ainda não sabia, mas o Senhor já o chamava. Em silêncio, em brechas, em pequenas dores, a glória terrena atingira seu auge. E era hora da cruz entrar. Capítulo 3. O impacto da morte da Imperatriz Isabel de Portugal. O ano era 1539. O sol da primavera iluminava os jardins do Palácio Real com uma doçura enganosa, como se o céu ainda não soubesse do luto que se aproximava. A Imperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, adoecera subitamente. Seu corpo, outrora vigoroso e envolto em sedas finas, começou a se consumir numa velocidade que assustava até os médicos mais experientes. Francisco, amigo íntimo do casal real, acompanhava os desdobramentos com o coração pesado. Leonor percebia o desconforto do marido. Ele pouco comia, falava menos ainda. A proximidade da morte da imperatriz, uma mulher piedosa, respeitada, símbolo de graça e poder, perturbava seu interior de forma inédita. Quando finalmente Isabel faleceu, o luto caiu sobre a corte como um manto de chumbo. As janelas foram cobertas, os sinos badalaram grave e longamente, e a vida palaciana mergulhou num silêncio sepulcral. Carlos V, devastado, incumbiu seu fiel Francisco de Borja de acompanhar o cortejo fúnebre até o mosteiro de São Jerônimo, em Granada. Era uma tarefa de honra e confiança. Ele aceitou sem hesitar. O caixão, adornado com o brasão imperial, foi colocado sobre uma carruagem de veludo negro. Francisco seguiu a procissão por centenas de quilômetros. Pelas estradas poeirentas da Espanha, o cortejo avançava lentamente, como uma ferida exposta que se arrastava pelo corpo do império. Campanhas inteiras se ajoelhavam ao ver passar aquela mulher que, mesmo morta, ainda inspirava reverência. Durante o trajeto, o cheiro de flores misturava-se com o odor sutil e amargo da decomposição. Era o primeiro sinal de que a carne se desfazia. Francisco sentia algo estremecer dentro de si, mas tentava manter a compostura. Era o vice-rei. Era o representante do imperador. Não podia fraquejar. Ao chegarem ao mosteiro, os monges entoaram cânticos fúnebres, enquanto os sinos batiam com um eco grave, repetido, que parecia vir do próprio coração da terra. No momento mais solene, o caixão foi aberto para que Francisco, como manda o protocolo, confirmasse oficialmente a identidade da imperatriz antes do sepultamento. Ele se aproximou, respirando fundo. E então viu. Diante de seus olhos, já não estava mais a elegante e respeitada imperatriz Isabel. O que viu foi um rosto irreconhecível, desfigurado pela morte. A pele, antes alva, agora tinha a cor opaca do mármore frio. Os olhos estavam afundados, os lábios retraídos. O perfume real dera lugar a um cheiro agridoce, denso, inescapável, o cheiro da morte. Francisco estremeceu. Ali, no silêncio do altar, cercado por monges e nobres ajoelhados, ele compreendeu algo que nenhuma aula, nenhuma glória e nenhum poder havia lhe ensinado. Tudo passa, tudo apodrece, tudo morre. E se tudo morre, por que se apegar ao que é pó?
Ele recuou, lentamente, como se o chão tivesse se tornado brasa sob seus pés. Respirou com dificuldade. E ali, naquele instante íntimo e irreversível, selou uma promessa silenciosa. Nunca mais servirei a um senhor que possa morrer. Era uma frase simples, mas era um rompimento. Naquela noite, deitado numa hospedaria próxima ao mosteiro, Francisco não conseguiu dormir. Os olhos da imperatriz morta vinham-lhe em flashes. O cheiro, a palidez, a vaidade despida. Chorou, mas não era só tristeza, era desespero espiritual. Era o início da dor do desapego. Pela primeira vez, sentia que algo dentro dele morria para nascer outra coisa, uma outra vida, ainda indefinida. Leonor percebeu tudo ao reencontrá-lo. Ele não era mais o mesmo. Havia algo em seu olhar, uma sombra, uma profundidade, uma ausência do mundo. Francisco não conseguia mais se entregar com naturalidade aos banquetes, às discussões políticas, aos protocolos. Seu espírito estava em ruínas. E essas ruínas seriam em breve o alicerce de uma nova construção. O que se iniciou diante de um corpo sem vida não foi apenas o fim de uma imperatriz. Foi o início da morte interior de um homem destinado à santidade. Capítulo 4. A profunda crise espiritual e o começo da conversão. Os dias que se seguiram ao sepultamento da imperatriz foram envoltos por um silêncio incômodo. Francisco voltou a Barcelona, mas a cidade parecia irreconhecível. Os mesmos corredores do palácio onde seus filhos corriam em alegria agora lhe pareciam vazios. As tapeçarias pareciam pesadas demais, como se cada fio contivesse o peso do mundo. O som das fontes nos jardins, que antes lhe trazia paz, agora ecoava como lamento. Leonor o observava em silêncio. Tentava, com gestos de ternura e orações sussurradas, alcançar aquele homem que agora caminhava como quem carrega um fardo invisível. À noite, ele se demorava no oratório da casa, olhando fixamente para o crucifixo de madeira escura. Tocava o rosto do Cristo esculpido, mas parecia não conseguir rezar. A fé que antes fora social, herdada, protocolar, agora era exigida em carne viva. Uma noite, quando o silêncio era tão denso que se ouvia o estalar da madeira do assoalho, Francisco caiu de joelhos no chão frio do oratório. As pedras geladas tocaram sua pele e ali ele chorou como um homem que perdeu tudo, mesmo estando cercado de riqueza. Chorou pela vaidade, chorou pela cegueira, chorou por nunca ter amado a Deus com verdade. Seu pranto não era barulhento, mas contínuo, como chuva fina numa madrugada escura. Foi nessa noite que fez sua promessa em voz baixa: Senhor, se tu fores eterno, então a ti eu quero servir. A partir desse momento, começou uma verdadeira batalha interior. Durante o dia, seguia com suas funções como vice-rei, assinava decretos, fazia audiências, cavalgava com escolta, mas por dentro sentia-se estranho ao mundo. As palavras lhe saíam automáticas, os sorrisos eram esforço. Certa vez, ao presidir uma cerimônia de nobreza, percebeu que olhava para os rostos pintados, os vestidos luxuosos e as taças de ouro com uma repulsa silenciosa. Tudo isso é pó disfarçado de glória, murmurou para si mesmo. As madrugadas se tornaram seu novo espaço sagrado. Esperava todos dormirem, acendia uma vela e se recolhia ao oratório. Passava horas em silêncio, lutando com seus pensamentos, enfrentando memórias, escutando ecos da vaidade que o acompanhara por décadas. Era uma luta. Não havia visões nem consolações espirituais, apenas ausência, vazio e o gosto amargo do que antes chamava de sucesso. Nesse tempo, começou a ler com avidez os escritos dos santos padres e a vida de santos penitentes. Sentia-se atraído por aquilo que antes desprezava. O silêncio dos mosteiros, a simplicidade dos pobres, a grandeza escondida dos que morrem para si mesmos.
Uma noite, enquanto lia sobre São Jerônimo e seu desprezo pelas glórias do mundo, foi tomado por uma febre intensa. Leonor correu para ajudá-lo. Ele tremia, sussurrava palavras desconexas, mas entre elas repetia com insistência: quero morrer, para este mundo. Morrer. No dia seguinte, ainda fraco, chamou o confessor da família. Fez uma confissão longa, profunda, cortada por lágrimas e silêncios. Pela primeira vez em sua vida, sentiu que havia tirado a máscara. E o confessor, ao ouvi-lo, percebeu que aquele homem poderoso diante dele era agora apenas um penitente, nu de vaidades, sedento de verdade. Mas a conversão ainda era uma semente, e como toda semente, precisava de mais perdas para florescer. Francisco começava a entender que seguir o Cristo crucificado exigiria renúncias radicais. E em seu coração nascia um desejo perigoso para um nobre. O desejo de desaparecer, de ser esquecido, de ser nada. Ainda não era a hora de abandonar tudo, mas o desapego já havia começado, e com ele a cruz, silenciosa, invisível, mas cada vez mais presente, pendia sobre seus ombros. Capítulo 5. Perdas familiares e aprofundamento na fé. Foi numa manhã de outono, envolta em neblina e com o cheiro da terra úmida nos jardins, que Francisco recebeu a notícia. Leonor estava doente. Uma febre súbita, daquelas que chegam sem pedir licença, a derrubou em questão de horas. A princípio, acreditou-se que seria passageira. Leonor, sempre tão forte, tão serena, havia vencido outras enfermidades. Mas os dias foram passando, e com eles a cor foi deixando seu rosto, a voz tornou-se mais baixa, e os olhos, antes faróis de mansidão, mergulharam num cansaço profundo. Francisco tentou de tudo. Chamou médicos da corte, trouxe ervas e ungüentos, jejuou por ela, orou ajoelhado junto à sua cama por horas, mas nada. A cada novo dia, a mulher que era seu esteio espiritual e humano, sua amiga e companheira, se esvaía como vela consumida. Certa noite, ao sentar-se à beira da cama, Leonor segurou sua mão com uma força frágil e murmurou: Francisco, o que vem depois será belo, mas primeiro vai doer. Ele a olhou sem conseguir responder. Apenas encostou a cabeça em seu colo e chorou, como uma criança órfã de futuro. Nos últimos dias, ela mal conseguia falar. Pedia apenas que o crucifixo fosse colocado sobre seu peito. Os filhos a visitavam em silêncio, com os olhos vermelhos. O palácio, que um dia fora palco de festas e honra, agora parecia um sepulcro. O cheiro de medicamentos misturava-se com o aroma do incenso queimado nos cantos do quarto, onde servos e criados rezavam o terço em voz baixa. E então, como quem se deita nos braços do próprio Deus, Leonor partiu. Francisco não gritou, não desmaiou, não se revoltou, mas algo dentro dele quebrou com um estalo que só os anjos ouviram. Ele ficou imóvel por horas ao lado do corpo, olhando para a aliança em sua mão, tocando os cabelos já frios de sua amada. Ela me ensinou a amar, e agora me ensina a deixar ir, murmurou. Os dias seguintes foram de uma lentidão cruel. Francisco organizou o enterro, cuidou dos filhos, atendeu às formalidades da corte, mas seu coração já não estava ali. No dia do funeral, vestia negro da cabeça aos pés, e seus olhos, mesmo secos, carregavam uma tristeza tão densa que nenhum servo ousava olhar diretamente para ele. Na capela, durante a missa de corpo presente, ao ouvir o canto In Paradisum, ele sentiu algo pulsar em seu peito, uma decisão, uma certeza sem palavras. Ali, diante do altar, compreendeu que a perda não era apenas dor, era convocação. Leonor havia sido o último elo que o ligava ao mundo com afeto profundo. Agora, com ela entregue a Deus, sua alma estava livre para dar um passo irreversível. Ele olhou para o altar, fixou o olhar no crucifixo e disse interiormente: chegou a hora. Dias depois, reuniu os filhos.
Com voz firme, explicou que continuariam sob os cuidados da família e de tutores escolhidos com zelo. Francisco sabia que não era mais chamado a ser pai apenas terreno. Era chamado a uma paternidade espiritual muito maior. As conversas da corte logo se espalharam. O vice-rei viúvo estava afastando-se da política, recusando convites, evitando cerimônias. Muitos pensaram que fosse por luto, mas era mais do que isso. Era conversão. Na calada da madrugada, começou a vender seus bens, distribuir doações, cuidar pessoalmente dos doentes em hospitais da cidade, usava roupas simples, carregava os próprios livros. Aos poucos, foi sendo esquecido nas festas da corte, e era exatamente isso que desejava. Ao andar pelos bairros pobres de Barcelona, sentia-se mais ele mesmo do que jamais fora no palácio. Certo dia, encontrou uma viúva que chorava por não ter com o que alimentar os filhos. Francisco tirou do dedo um anel de grande valor e entregou a ela, dizendo: "Isso não compra o céu, mas compra pão. Reze por mim." Foi nesse tempo de dor e desprendimento que conheceu mais de perto os jesuítas. A espiritualidade intensa, disciplinada, feita de silêncio e ação, encantou sua alma. Começou a participar discretamente de retiros, a estudar os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Sua alma, agora mais leve, encontrava nas palavras de humildade e renúncia o eco do que já se formava dentro dele. A decisão de entregar-se totalmente a Deus. Mas antes disso, ainda havia um gesto a fazer. Um gesto que cortaria, de uma vez por todas, os laços com o mundo. E ele estava pronto. Capítulo 6. Renúncia à nobreza e ingresso na companhia de Jesus. Era madrugada. O céu sobre Barcelona estava coberto de nuvens espessas e um vento frio cortava as ruas estreitas da cidade. Francisco estava acordado, sentado à beira da cama, em sua câmara silenciosa. Sobre a mesa, uma vela tremeluzia, lançando sombras inquietas contra a parede de pedra. Diante dele repousavam 3 objetos: a espada de vice-rei, um anel de ouro com o brasão dos Borja e um livro dos exercícios espirituais de Santo Inácio. O silêncio era total. Aos poucos começou a despir-se, não apenas das vestes que carregavam os traços da nobreza, mas das últimas amarras que ainda o ligavam ao mundo. Levantou-se, caminhou até o oratório e se ajoelhou. O frio do chão penetrou seus ossos, mas ele não se mexeu. Ali, naquele instante solene, ofereceu a Deus sua renúncia, à honra, aos títulos, aos privilégios, à própria identidade construída durante décadas. No dia seguinte, sem alarde, viajou até Toledo para formalizar o ato diante do imperador Carlos V. A viagem foi feita em silêncio, apenas com um servo discreto. Ao chegar, foi recebido com honra, pois ainda era visto como um nobre fiel, braço direito do rei. Mas seu semblante já era outro. A vaidade havia sumido. Seus olhos tinham profundidade de quem havia atravessado a dor e se reencontrado em Deus. Carlos V, velho amigo, ficou em silêncio quando ouviu o pedido. Francisco falava com serenidade, sem hesitação. Desejava abdicar de todos os títulos, fortunas, propriedades e cargos. Queria ingressar na companhia de Jesus. Queria servir o Rei Eterno. O imperador, tomado de emoção, tentou dissuadi-lo. Francisco, o império ainda precisa de ti, teus filhos, teu nome, tua casa. Mas Francisco apenas sorriu com mansidão. Majestade, perdi tudo que era meu com a morte de Leonor. Agora só me resta viver para aquele que nunca morre. A cena foi tão comovente que Carlos V, segundo relatos, chorou. Mas autorizou a renúncia. E assim, perante os olhos atônitos da corte e da nobreza, Francisco de Borja entregou o mundo. Os títulos de duque, marquês, vice-rei, tudo entregue. Distribuiu bens entre os filhos e obras de caridade. Manteve apenas uma túnica simples, um rosário de madeira e o desejo profundo de desaparecer do mundo para ser encontrado em Deus.
Voltou para casa e, diante dos filhos, comunicou com firmeza: a partir de agora, sou apenas o irmão Francisco. No dia em que partiu para ingressar na companhia de Jesus, vestia uma túnica escura, sem brasões. Caminhou pelas ruas da cidade sem escolta, sem palanquins, sem criados. As pessoas o reconheciam, mas mal podiam crer. O homem que liderava exércitos agora carregava sua própria bolsa de couro, com pão, livros e um crucifixo. Ao chegar à residência jesuíta, foi recebido com silêncio respeitoso. O superior olhou-o nos olhos e perguntou: está disposto a obedecer, esquecer-se de si e começar como o menor entre os irmãos? Francisco respondeu com voz firme: vim para perder-me e, enfim, encontrar o meu Senhor. E assim, aos 40 anos, Francisco de Borja passou a viver como um noviço. Dormia em cama de palha, limpava corredores, ajudava na cozinha, estudava como um iniciante, rezava como um sedento. Sua alma encontrava pela primeira vez uma paz que nem os salões da corte nem os aplausos do povo jamais lhe deram. Certa noite, varrendo os degraus de uma escada, ouviu 2 noviços comentando baixinho: esse é o antigo duque de Gandia. Imagine varrer escadas. Francisco ouviu, mas apenas sorriu. Depois disse baixinho a si mesmo: agora sim sou livre. Seus filhos, mesmo distantes, compreendiam a decisão do pai. O amor que ele lhes tinha agora se tornava intercessão, oração, exemplo. E os pobres, os doentes, os esquecidos começaram a perceber naquele novo jesuíta uma presença diferente. Seus olhos ainda eram de um nobre, mas agora eram de um nobre do céu. E Deus, que o havia moldado no fogo da dor, começava a prepará-lo para algo ainda maior. Capítulo 7. Vida de humildade e obediência como jesuíta. A casa jesuíta onde Francisco foi acolhido era simples, com paredes brancas e frias, chão de pedra e corredores estreitos. Não havia tapeçarias, nem móveis de luxo, apenas o eco dos passos e o cheiro constante de cera derretida e pão assado. Ali, entre irmãos desconhecidos, começou sua verdadeira iniciação. Logo nos primeiros dias, foi-lhe dada a função de auxiliar na limpeza da casa. Francisco varria os corredores, lavava os utensílios da cozinha, recolhia a roupa dos irmãos idosos. Fez tudo em silêncio, com um fervor que só os santos compreendem. Nunca reclamava, nunca tentava se destacar. Quando questionado, dizia apenas: estou em paz. Esta vassoura pesa menos que a espada que eu carregava. Os superiores logo perceberam sua formação intelectual refinada. Propuseram-lhe que ensinasse filosofia e teologia, mas ele recusou no início. Queria morrer para o mundo. Não queria aplausos, não queria títulos, nem mesmo dentro da igreja. Queria o silêncio, o escondimento, o esquecimento. E foi nesse silêncio que Deus começou a transformá-lo. A cada madrugada, antes do canto do primeiro sino, Francisco já estava de pé. Ajoelhava-se diante do crucifixo da capela, com o rosto entre as mãos e o corpo curvado, como se pedisse perdão por uma culpa que já não existia. Sua oração era intensa, feita de lágrimas e gemidos que os irmãos ouviam pela porta entreaberta. Sua humildade não era performance, era verdade vivida. Seu silêncio não era isolamento, era escuta, e suas palavras, quando falava, tocavam profundamente os corações. Durante os exercícios espirituais, mergulhava com tanta profundidade nas meditações sobre a paixão de Cristo, que certa vez desmaiou durante a contemplação da agonia no horto. Quando recobrou os sentidos, estava pálido, e seus olhos derramavam lágrimas que pareciam não cessar. Ele sofreu, e eu estive cego por tantos anos, murmurava. Aos poucos, seus superiores perceberam que estavam diante de um homem tocado por uma graça rara. Diante disso, pediram-lhe que começasse a acompanhar espiritualmente alguns noviços e depois padres em formação. Francisco aceitou, mas com uma condição:
que o tratassem sempre como o menor entre os irmãos. Sou apenas um penitente, um homem resgatado do orgulho. O que ofereço é o que recebi pela misericórdia, dizia. Nesse período, passou a visitar frequentemente hospitais, ajudando a cuidar dos doentes mais desprezados. Tocava feridas, carregava bacias, trocava lençóis. Os leprosos o olhavam com surpresa. Aquele homem que um dia fora o mais poderoso da Catalunha, agora lhes dava sopa e lavava seus pés. Eu sirvo a Cristo em vós, dizia com um sorriso leve. Mas sua humildade não impedia que sua santidade florescesse. Em retiros e direções espirituais, os padres que o escutavam saíam transformados. Alguns choravam, outros ficavam em silêncio por horas. Francisco falava pouco, mas suas palavras eram como brasa no peito, acendiam a fé. E foi assim, sem querer, que se tornou um ponto de luz na companhia de Jesus. Com o tempo, a fama de sua vida começou a se espalhar, mesmo contra sua vontade. Cartas circulavam discretamente entre jesuítas da Espanha, Portugal e Roma. Começaram a surgir pedidos para que fosse enviado como superior de pequenas comunidades. Francisco aceitava cada nova missão com o mesmo espírito. Obedeço e ofereço. Por fim, em 1554, Santo Inácio de Loyola, fundador da companhia, escreveu-lhe pessoalmente solicitando que assumisse uma missão de grande peso. Francisco deveria dirigir missões e administrar casas da ordem em Portugal. Era o início de sua ascensão espiritual dentro da companhia, mas também o retorno à cruz, desta vez por outro caminho. Foi com lágrimas nos olhos que aceitou. Antes de partir, passou uma última noite em silêncio no oratório. A vela tremeluzia, o vento frio entrava pela janela entreaberta. Ajoelhou-se e disse: Senhor, leve-me para onde quiseres, já não sou mais eu, és tu que vives em mim. E assim partiu, sem títulos, sem escolta, mas com o coração ardente. Aquele que outrora liderava exércitos humanos agora guiava almas, e os céus sorriam. Capítulo 8. A missão apostólica e os frutos espirituais de sua conversão. As ruas de Lisboa estavam úmidas e repletas de vozes ao amanhecer. Carroças passavam devagar, carregando frutas frescas e tecidos coloridos, mas ali, entre o barulho cotidiano, desceu um homem vestido com a túnica preta dos jesuítas. Seus passos eram calmos, o olhar profundo e humilde. Era Francisco de Borja, agora padre jesuíta, enviado para administrar as missões e casas da companhia em Portugal. Os que o encontravam à primeira vista não imaginavam que aquele padre simples havia governado províncias, comandado exércitos e selado pactos com imperadores. O poder agora se escondia em outro lugar, na paz que irradiava de seus olhos, na firmeza silenciosa de sua presença. Francisco reorganizou comunidades jesuítas, aconselhou noviços, reavivou vocações em crise, mas sua maior força estava na escuta. Sentava-se com cada um, como se fosse o único, e mesmo os mais endurecidos abriam o coração diante dele. Havia algo em seu jeito de calar que arrancava confissões profundas, que curava feridas sem palavras. Em pouco tempo, recebeu uma nova missão: visitar as missões da Companhia de Jesus espalhadas por outras partes da Península Ibérica. De cidade em cidade, de convento em convento, passava como um peregrino. Dormia em lugares simples, comia pouco, celebrava missa com devoção profunda. Era conhecido por sempre chorar na consagração da Eucaristia. Não lágrimas teatrais, mas lágrimas contidas, quentes, que desciam como rios de gratidão. Por onde passava, surgiam frutos, reconciliações, vocações, curas, arrependimentos, mas também perseguições veladas. Alguns nobres e até membros do clero se incomodavam com aquele ex-nobre que agora inflamava corações com palavras simples sobre cruz, desapego e silêncio.
Quando Inácio de Loyola faleceu em 1556, Francisco sentiu-se como um filho órfão. Chorou como quem perde um pai. Mas o luto foi breve. Logo recebeu a notícia de que, por decisão unânime, seria o novo superior geral da Companhia de Jesus. A notícia o abalou. Chorou novamente, mas desta vez por temor. Senhor, mais uma cruz, e eu sou tão pequeno, disse sozinho em sua cela. Aceitou com obediência e partiu para Roma. A viagem foi longa e marcada por penitência. Chegou à cidade eterna como um peregrino, sem séquito, sem joias, com uma Bíblia e um terço. Ao entrar na sede da companhia, os irmãos o acolheram com reverência e ele com humildade. A partir dali, iniciou uma nova etapa. Francisco de Borja, o humilde sacerdote, agora liderava milhares de jesuítas espalhados pelo mundo. Reorganizou missões, fortaleceu a formação dos noviços, enviou padres ao Oriente, à América, à África. Era incansável. Escrevia cartas, recebia visitas, ouvia confissões, intervinha junto a papas e reis. Mas tudo fazia com a mesma serenidade daquele que sabe que já morreu para si. Mas ele continuava a dormir sobre uma tábua, a jejuar em segredo, a acordar antes do sol. Nos últimos anos de vida, seu corpo começou a se enfraquecer. As longas viagens, as penitências e o ritmo intenso cobraram seu preço. Sofria com dores nas costas, febres, cansaço profundo, mas nunca parava. Em uma de suas últimas cartas escreveu: "Meu corpo se desfaz, mas minha alma canta." Um de seus feitos mais notáveis foi reforçar a santidade silenciosa dentro da companhia. Não desejava números, mas almas profundamente entregues. Costumava dizer aos padres: "Um só coração que arde pode incendiar uma cidade inteira." Seu nome voltou a ser mencionado em cortes, desta vez não como duque ou vice-rei, mas como conselheiro espiritual. Rainhas escreviam pedindo orações, príncipes pediam conselhos, papas solicitavam sua presença. Porque tudo o que perdi foi para ganhar Cristo. Faleceu em 1572, cercado por irmãos da companhia. Estava em oração, com o crucifixo nas mãos e o rosto sereno. Nos últimos instantes, sussurrou: "Eu vos amo, Senhor, mais que a mim mesmo, mais que tudo." E então partiu. Morreu como viveu seus últimos anos, esquecido do mundo, mas lembrado por Deus. E nos céus, um novo nome foi pronunciado com júbilo: Francisco, o servo fiel, entrou na glória. Agora chegamos ao final desta jornada. Depois da dor, da renúncia e da entrega, é hora de falar diretamente com aquele que viveu tudo isso, São Francisco de Borja. Este momento é para rezar com ele, suplicar com profundidade, abrir o coração e deixar-se conduzir pelo espírito de desapego, humildade e amor total a Deus. Respire fundo, silencie e permita-se entrar nesse espaço sagrado. Feche os olhos por um instante. Imagine-se em uma capela antiga. O cheiro do incenso ainda paira no ar, misturado ao perfume da madeira antiga e do óleo das velas. O chão de pedra está frio sob os pés e a única luz vem das chamas trêmulas que dançam no altar. Há um crucifixo alto, de madeira escura, com Cristo pendente, olhos cerrados, corpo entregue. E aos seus pés, ajoelhado, um homem com vestes pretas e rosto em paz. É São Francisco de Borja. Agora reze com ele. Ó São Francisco de Borja, que foste príncipe entre os homens, mas escolheste ser servo entre os santos, ensina-me o caminho da verdadeira renúncia. Arranca de mim o desejo de ser visto, reconhecido, aplaudido, e planta em minha alma o desejo puro de agradar somente a Deus. Tu que viste a beleza da imperatriz se desfazer diante da morte, ajuda-me a compreender que tudo neste mundo passa e que só o amor eterno permanece. Livra-me dos encantos da vaidade, das correntes do apego e guia meus passos para aquilo que não morre. Intercede por mim quando me sentir dividido entre o mundo e Deus.
quando o conforto gritar mais alto que o Evangelho, quando a minha carne pedir alívio e minha alma silêncio. Dá-me a força que tiveste ao deixar tudo, tudo, para seguir aquele que nunca morre. Ensina-me a obedecer com alegria, a servir sem ser notado, a calar sem amargura, a doar sem esperar retorno, que eu saiba desaparecer no mundo para que Cristo possa aparecer em mim. Ó, santo da nobreza santificada, do poder abandonado, do nome esquecido por amor ao nome, acima de todos os nomes, olha por mim agora. Nesta vida tão barulhenta, neste tempo tão vaidoso, ajuda-me a buscar o silêncio onde Deus fala. Peço-te com toda humildade que ores por minha conversão. Transforma minha dor em oferta, minha perda em liberdade, meu coração em altar. São Francisco de Borja me ensina a morrer para finalmente viver. Amém.